O propósito de missões, esta é a lição número 13 da classe de adultos. Qual é o propósito de missões? O propósito de missões é levar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, a mensagem da salvação para todo o mundo. E isto é o principal papel da igreja. Introdução. Claramente a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura. E aqui não importa a língua, a cultura, o contexto econômico, a questão financeira, a etnia, absolutamente nada. O papel primordial da igreja é levar a palavra de salvação para todas as nações, por todo o globo terrestre, para toda a criatura, para todas as pessoas de todo o mundo. Este é o principal papel da igreja. E vemos que, de modo geral, vemos que as igrejas muitas vezes estão envolvidas com muitas coisas que, claro, edificam a igreja. No entanto, há algumas igrejas que insistem em não se envolver com missões. Missões é o oxigênio da igreja. Se a igreja não respirar por missões, ela morrerá, ela não terá outra opção. E é importante que se diga isso, porque muitas pessoas acreditam que Mateus 16:18, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, as pessoas acham que por conta disso a igreja não pode fechar. Sim, a igreja local ela pode fechar. O que não vai acabar é a igreja de Cristo no mundo, num total geral. Mas a minha igreja, a minha congregação, se não evangelizar, ela pode fechar as portas. E por que ela fecharia as portas? Pelo simples fato de que as pessoas vão partindo para a eternidade à medida que vão envelhecendo. E também pode ser aquela questão de ir para um outro estado, um outro país. Então, à medida que as pessoas vão partindo para a eternidade, quem é que fica no lugar delas? Ninguém. Por quê? Porque a igreja não evangeliza. Então, se a igreja não evangeliza, haverá um tempo que não haverá ninguém na igreja. Por quê? Porque todos morreram. Então, nós devemos ter, mais do que nunca, a importância de continuar levando a palavra de Deus aos nossos vizinhos, para todo o mundo, mas pelo menos o vizinho aqui, já que a gente não pode muitas vezes não ir para todo mundo, mas pelo menos o nosso vizinho, na nossa sociedade, na nossa escola, no nosso trabalho, a nossa vizinhança, a sociedade, nós devemos, família, nós devemos falar da palavra do Senhor. O alvo da obra missionária, o fundamento da realidade salvífica. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar esta realidade salvífica para todo ser humano é alvo sublime de nossa missão. Melhor, é o alvo sublime de nossa missão. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós venhamos ter salvação, termos a vida eterna. Entretanto, a salvação que Cristo nos traz para todos os povos, todas as nações, todas as tribos, em todas as épocas, em todos os lugares do mundo. E isto é papel da igreja, levar essa mensagem de salvação, essa mensagem de esperança, essa mensagem de dizer que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Então veja aqui, o principal papel da igreja é levar esta palavra de evangelização, né? Porque quem foi o fundador da nossa salvação? Quem realizou, né, na verdade? Porque Deus foi quem criou a salvação. Nossa salvação vem de Deus. E Deus enviou o seu Filho. Então, Jesus morreu na cruz. Então, Jesus executou o plano de salvação de Deus na cruz do Calvário. E por isso nós somos salvos. Por quê? Porque nós cremos no Senhor. Efésios 2:8 e 9 nos diz que nenhum de nós seremos salvos por nossas obras. Nós somos salvos pela graça, né, mediante a fé em Jesus Cristo, e nós devemos levar essa mensagem de Cristo para todos os povos, para todas as nações, porque, mais uma vez, é o principal papel da igreja. Um propósito global. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Proclamar o Evangelho é fazer com que o projeto de Deus continue sendo perpetuado. Deus
nos salvou através de seu Filho Jesus. Então, você é alvo, foi um alvo alcançado por missões, assim como eu também o sou. Todas as pessoas do mundo são um alvo que foi alcançado por missões um dia. E nós devemos continuar esse projeto. Por que nós devemos continuar esse projeto? Porque esse projeto é de Deus. Você possivelmente tem um projeto de ter uma nova casa, uma nova vida, um novo carro, né? Você tem um projeto de vida. E isso é saudável e importante. E você, o que você faz? Você procura realizar esse projeto de alguma forma. Então você procura trabalhar mais para poder ter um poder aquisitivo melhor, para poder executar esse plano seu, esse seu projeto. E Deus? Deus também tem um projeto para a humanidade. Qual é esse projeto? Que todas as pessoas sejam salvas através de seu Filho Jesus. E a quem Deus confiou esse projeto? A igreja. E nós somos a igreja de Cristo. Então, esse projeto é uma questão de privilégio, é uma honra concluir esse projeto para o Senhor. Por quê? Porque todos nós temos os nossos projetos, mas Deus também tem o projeto dele. E Deus muitas vezes, ou talvez todas as vezes, ou na maioria das vezes, Ele não te ajuda a você realizar o seu projeto, o seu sonho de vida. O Senhor não te dá força, não te dá esperança, não te dá até mesmo a questão financeira, Ele não te dá a oportunidade para você concluir o teu projeto. E muitas vezes você tem esse projeto concluído graças a Deus. Então por que nós, que somos tão abençoados por Deus, nós estamos relutando no propósito de Deus, nesse projeto de Deus para a obra missionária? Nós devemos estarmos felizes, alegres, honrados e prestigiados. Por quê? Porque Deus confiou à igreja a obra missionária. E nós devemos, com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, com toda a nossa adoração ao Senhor, fazer o quê? Continuar levando a palavra de Deus. A Igreja Santa do Senhor deve, mais do que nunca, como até uma obrigação, de continuar levando o Evangelho de Cristo para todas as nações. Sinopse: o alvo da obra missionária é apresentar o plano da salvação a todo o pecador. É interessante também falarmos que muitas vezes as pessoas dizem que Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Isso não é verdade. A Bíblia menciona que Deus quer que todos, absolutamente todas as pessoas, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo o mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução desta ordenança? À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Aqui algumas questões bem importantes. Qual é a minha disposição para evangelizar? Será que eu estou disposto verdadeiramente a evangelizar, a sair da minha casa para evangelizar, para levar a palavra do Senhor? Ou eu prefiro estar em casa, no conforto do meu sofá, no conforto do meu lar? O que eu tenho feito para proclamar o Evangelho de Cristo? O que eu tenho feito para ser diferença, fazer a diferença no mundo? Observe, por exemplo, que a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo depende disso, como vemos lá em Mateus 24:14. Então, qual é a importância desse negócio? Vamos aqui meditar rapidamente Mateus, capítulo 24, versículo 14. Mateus... O que diz lá para a nossa meditação? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, enquanto o evangelho de Cristo não for pregado em todas as nações, o Senhor Jesus não volta. E você, não tem pressa de que o Senhor volte para buscar a sua igreja? Nós devemos continuar pregando o evangelho a toda criatura. Nós devemos ter disposição. Nós não temos disposição para sair para trabalhar. Nós não temos disposição para sair para realizar os nossos projetos.
Nós não temos disposição para fazer isso, para fazer aquilo? Por que nós não temos disposição para pregar o Evangelho? Qual é a nossa dificuldade? O que está acontecendo com a Igreja de Cristo? O que está acontecendo comigo? O que possivelmente pode estar também acontecendo com você? Que nós estamos parados no tempo, né, no conforto do nosso lar, presos aos nossos celulares, né, em redes sociais, que nós estamos ocupados demais com essas coisas que nós não podemos evangelizar. Naquele grande dia, como será? O que eu irei apresentar para o meu Senhor? Ele me deu tantas oportunidades de pregar o Evangelho, de levar a palavra do Senhor às pessoas. O que eu vou apresentar ao Senhor naquele grande dia? Qual é a minha posição? Qual é a minha disposição? Nós devemos, mais do que nunca, arregaçar as mangas e continuar pregando o Evangelho, desbravando todas as situações, as trilhas, as matas, florestas, em tudo que for possível, rios, mares. Nós devemos ter esse plano, esse projeto no nosso coração. Qual é o projeto? De levar a mensagem, né, a obra missionária adiante. O Senhor não confiou a nós, então nós devemos, com todas as nossas forças, sabendo que a nossa direção e a nossa força vem do Senhor, a alegria do nosso coração, então nós devemos continuar levando a palavra de Deus a todas as nações. Pois me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o Evangelho como uma obrigação imposta a ele. A expressão "ai de mim se não pregar o Evangelho" tem dois sentidos claros: a obrigação e a punição. Bom, nós somos obrigados, assim, vamos assim dizer, de pregar o Evangelho, o papel principal da igreja. E a punição aqui não é punição para a pessoa que não crê no Evangelho. A punição aqui é para quem não evangeliza. No caso, para mim, que não saio da minha casa para evangelizar, então haverá punição. Haverá algo, e é uma punição muito severa. É uma punição muito severa e nós devemos ter muito cuidado com esse negócio, porque muitas vezes nós levamos a palavra do Senhor, a obra, melhor dizendo, de qualquer maneira, e a Bíblia nos relata que maldito é aquele que age de forma negligente na obra do Senhor. Nós devemos ter cuidado, nós devemos fazer com zelo. Quando você vai fazer um projeto para você, você não faz com cuidado, com zelo, você não olha todas as possibilidades, você não percebe o que pode, o que não pode fazer, como diz lá em Lucas capítulo 7, né? Para falar sobre essas questões. Então nós devemos ter muito cuidado com esse negócio. Nós devemos ter muito cuidado. Saber que é de uma grande responsabilidade. Por quê? Porque nós temos uma obrigação e uma punição. Deixa eu te dar um exemplo mais prático. No seu trabalho, por exemplo, você tem uma obrigação, né? A obrigação ali de estar trabalhando ali, então você precisa concluir aquela tarefa, aquela atividade específica que já foi a você passada. Então, quando chega o determinado dia, você recebe o seu salário. Por quê? Porque você cumpriu com a sua obrigação. Mas se porventura você não cumprir com a sua obrigação, o que acontece com você? Você é punido. E qual é a sua punição? Provavelmente você será demitido da onde você trabalha. Por quê? Porque é punição para quem não faz a obrigação. Então, da mesma sorte somos nós. Se nós estamos na obra missionária, nós somos parte da família de Deus, da Igreja de Cristo. Então, quando nós não fazemos aquilo que nos é dado a fazer, haverá uma punição. E a punição para nós é muito severa. Nós devemos ter isso na nossa mente, no nosso coração, e não por uma questão, até mesmo nem por uma questão de obrigação e nem mesmo por punição. Mas nós devemos fazer a obra missionária com amor, mas sabendo também que mesmo com amor é a nossa obrigação. Mesmo com amor, se nós não fizermos, nós seremos punidos pelo Senhor. Então nós devemos ter muito cuidado nesse negócio. Sinopse: pregar o Evangelho é a obrigação de cada crente. Isso aqui é uma questão muito importante também, que muitas pessoas acham que a evangelização é somente para aquela secretaria de missões, é somente para o pastor, para o evangelista. Não, cada cristão, salvo na pessoa de Cristo, tem aí o dever de pregar o Evangelho. Isso aqui inclui crianças e adolescentes que ainda não desceram às águas. Todos nós somos
temos essa obrigação. Eu já falei que em algumas outras ocasiões eu já saí para evangelizar com criança e é uma maravilha. Por que é uma bênção sair com criança? Porque a criança, ela não tem maldade no coração. Então, para ela, não tem essa questão de estar numa situação, te dando um exemplo prático. Geralmente, as pessoas que estão evangelizando ficam assim, tem um certo constrangimento, por exemplo, de entregar um folheto, por exemplo, para quem está bebendo ali num bar. A criança não. A criança, ela vai lá e leva. Então, muitas vezes, as pessoas falam das crianças, mas eu, particularmente, eu não tenho que reclamar, não. Se puder evangelizar sempre com criança, eu tô dentro. Gosto muito da turma. Dá um trabalho, é verdade. As crianças dão um trabalho, dão um trabalhinho bom. Mas é uma bênção. Porque por causa dessa dinâmica que a criança tem. A criança faz com espontaneidade. Ela faz com amor, com carinho, é espontâneo. Lembra que Jesus falou? Que aquele que quiser herdar o reino dos céus tem que ser como criança? Então, e a criança ela é como? Qual é o exemplo, qual é a lição para nós? A criança ela é espontânea para pregar o evangelho, para levar a palavra, para fazer um convite. E geralmente as pessoas são sempre suscetíveis, são sempre recebem bem as crianças. Então, se você puder levar as suas crianças para a obra missionária, é uma bênção. Claro que existem cuidados, né? Dependendo se você for para um lugar que tem um certo risco, né? Um lugar perigoso, é claro que você não vai andar com criança lá para poupar a vida da criança, para não acontecer algo pior. Mas se você vai fazer uma obra evangelística num lugar tranquilo, sossegado, leva as crianças, você vai ver a bênção que é. E os adolescentes também. Os adolescentes também são bons. Dão trabalho, também dão um trabalho bom. São bem para frente, são pessoas assim, também espontâneas, só que com um pouco mais de força do que com as crianças, né? Então é uma maravilha. Crianças, jovens e adolescentes para evangelizar é uma maravilha. Não querendo aqui menosprezar os demais, mas é benção. Conclusão: há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos então desviar 1 milímetro desse santo propósito. A Bíblia nos orienta que Jesus é o nosso alvo. Então eu tenho que fazer tudo para acertar no alvo. Quem é o meu alvo? O meu alvo é Cristo. O alvo da igreja é Cristo. Então nós não devemos desviar nem 1 milímetro, nem para lá e nem para cá. Nós devemos acertar no alvo. E aqui na questão missionária, da mesma forma, nós devemos ter sempre o alvo de missões no nosso coração. Nós não devemos desviar. Às vezes nós estamos numa questão missionária, alguém nos chama para uma outra questão e vamos atender. Mas é meu irmão, é minha irmã, é o pastor que está chamando, vamos lá ali atender e depois nós fazemos isso. Não, de maneira nenhuma. Nós devemos ser focados em missões. Nós devemos ter uma questão que conhecer Jesus é um privilégio, mas fazer outras pessoas o conhecer é uma responsabilidade. E nós devemos ter essa responsabilidade de levar Jesus a todas as pessoas. Então nós não devemos nos desviar do propósito de evangelizar, nós não devemos nos desviar de proclamar o evangelho, porque é um projeto divino, é um projeto que o Senhor confiou à sua igreja. Quem é a sua igreja? Eu e você. Nós somos parte da igreja de Cristo. Então nós devemos, claro, ter sempre isso no nosso coração. Revisando o conteúdo, número 1. Numa leitura atenta do livro do Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus em redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Número 2. Anunciar a realidade salvífica para todo ser humano. É o alvo sublime de nossa missão. Número 3. Pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias. É o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Número 4, é uma resposta pessoal. Número 5, a expressão ai de mim se não pregar o evangelho tem 2 sentidos claros. 1, a obrigação. 2, a punição. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue nesse propósito de missões, sabendo que o propósito de missões é sempre levar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todas as nações, para que as pessoas venham assim conhecer a mensagem da salvação, para aquele grande dia todos nós entrarmos nas mansões celestiais pelas portas e ouvir do nosso Senhor: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e eu te aguardo na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!